Olá, boa noite para você. A partir de agora, começando Sociedade em Questão aqui pela sua Fonte TV, feita exclusivamente para você. Canal 4net 5, aberto em Goiânia, 16 em Águas Lindas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje, aqui no Sociedade em Questão, eu conto com uma companhia muito agradável, a jornalista Luzeni Almeida. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Robson. Boa noite a todos vocês que estão em casa. Sejam bem-vindos ao Sociedade em Questão. Esperamos que vocês fiquem aqui com a gente até às 11 da noite. Exatamente. No Sociedade em Questão, como toda segunda-feira, não é diferente. Você é convidado para ligar e participar no 84010508, porque hoje tem um celular da Samsung de 2 chips. Para você que quer trocar de celular, olha, passou da hora de trocar o meu aparelho, a oportunidade agora. No final do programa de hoje, tem para você um celular da Samsung de 2 chips, mas tem que responder a nossa pergunta enquete de hoje. Exatamente. Você vai ter que responder então. Você acha que um lar desestruturado contribui para que o jovem entre para o mundo do crime? Ligue então e concorra a esse super celular Samsung. Lembrando que a pergunta é um tanto que polêmica e você não pode ficar de fora, né, Luzeni? Exatamente, pessoal, você tem que responder. Exatamente, o pessoal de casa pode responder através também das redes sociais, no telefone 84010508, pode participar aqui do programa, perguntando, né, sobre os temas, participando, interagindo. É o programa aqui na Fonte TV com você, telespectador, através do 3254-1077. E tem também um e-mail. Exatamente, você pode mandar a sua pergunta então para o Sociedade em Questão, @redefonte.com. Faça sua pergunta, tire sua dúvida. Daqui a pouquinho, então, muitas atrações neste programa para que você fique inteirado, né, sobre o que está acontecendo no mundo, acontecendo aqui, né, na nossa sociedade, a nossa sociedade em questão nesta noite. Exatamente, no programa de hoje vamos falar sobre crimes cometidos por pessoa da mesma família e o grande número de menores que cometem crimes. O candidato à Prefeitura de Goiânia, Paulo Garcia, apresenta os projetos para a capital. E para encerrar a noite, a dupla sertaneja Vitor Hugo e Alessandro mostra um pouco do seu trabalho. Tudo isso aqui no Sociedade em Questão, que já está no ar. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre política, dando prosseguimento à série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Hoje será a última entrevista da série com o candidato pelo PT, atual prefeito e candidato à reeleição, Paulo Garcia, que falará sobre os projetos para a nossa capital. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Robson, boa noite, Luzeni. É uma alegria muito grande poder participar desse programa com vocês, participar da discussão direta com o eleitor e com a eleitora, apresentar as nossas propostas, as nossas ideias, o que desejamos para o futuro de Goiânia. Candidato, nós estamos fazendo um período de propositura aqui dentro do Sociedade em Questão. E mais ou menos as mesmas perguntas, os mesmos temas estão sendo utilizados para quê? Para que a população tenha uma ideia do que os candidatos estão pensando a respeito da cidade como um todo. E para a gente começar, nós vamos perguntar para o senhor por que quer ser prefeito da cidade de Goiânia. Bom, eu quero ser prefeito novamente da cidade de Goiânia porque estou à frente da administração há apenas 2 anos e 5 meses, que considero um curto período à frente de uma administração pública. Administrar Goiânia, que é uma metrópole regional com mais de 1.300.000 habitantes, é algo complexo. Goiânia é a capital brasileira com melhor qualidade de vida, isso é verdade. Quem afirma, quem nos deu esses títulos e quem faz essa afirmação são institutos idôneos, institutos sérios, de reconhecimento nacional e internacional. Mas eu nunca disse que Goiânia não tem problemas. Eu nunca escondi o sol com a peneira. Goiânia precisa avançar em diversos setores. E por compreender que nós podemos contribuir com esse desenvolvimento, com o desenvolvimento planejado, com um crescimento ordenado, é que nos apresentamos para um próximo mandato de 4 anos e para que tenhamos a oportunidade de, ao longo deste mandato, desenvolver todos os projetos e programas que promovam qualidade de vida na nossa cidade. O que o senhor pensou de assumir a prefeitura, né? Porque o senhor era vice de Iris Rezende, assumiu a prefeitura e as pessoas às vezes criticavam isso, né? É um vice que está no lugar. O que o senhor aprendeu disso tudo e o que pode levar agora para um novo mandato? Olha, primeiro que para mim é um orgulho enorme fazer parte da minha história ter trabalhado com Iris Rezende. Iris Rezende é, sem sombra de dúvidas, um administrador inigualável, uma pessoa que tem toda uma vida dedicada à coletividade.
eu tive um longo aprendizado ao seu lado. Foi para mim um momento muito importante da minha vida. É evidente que ao assumir há 2 anos e 5 meses, tive também a oportunidade de dar início a projetos e programas que eu pensava serem necessários para que Goiânia continuasse avançando. É natural que dei continuidade a tudo que ele realizava e que é de aprovação por parte da nossa comunidade. Portanto, para mim, foi, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade única. Eu nasci na cidade de Goiânia. Eu reafirmo que tenho 2 orgulhos que ficarão marcados para sempre na história da minha vida. Uma é ter sido o primeiro goianiense, mesmo que eleito como vice-prefeito inicialmente, a chegar à Prefeitura de Goiânia pelo voto direto. Goiânia é uma cidade jovem, que completa 79 anos agora em outubro. Portanto, eu sou o primeiro goianiense, a primeira pessoa que nasceu nessa cidade que chega ao cargo de mandatário pelo voto direto. E a outra satisfação enorme que tenho na minha vida é poder ter convivido e substituído o ex-prefeito Iris Rezende. Um estadista, um homem que contribuiu muito com o desenvolvimento do nosso estado, em particular com a cidade de Goiânia. Tá certo, e você de casa pode participar do Sociedade Questão fazendo a sua pergunta através do 3254-1077. Agora, candidato, nessa campanha, reeleição, o senhor cita muito a situação em que Goiânia pode se tornar uma cidade sustentável. O que é isso? Eu acredito que nós precisamos avançar. Goiânia já tem exemplos concretos de sustentabilidade. Quando nós nos referimos ao programa Goiânia Cidade Sustentável, Robson, nós estamos afirmando que queremos retomar definitivamente a administração planejada. Porque Goiânia vai continuar crescendo, Goiânia tem que se desenvolver, mas ela não pode fazê-lo de forma desordenada. Nós não podemos, daqui a alguns anos, apresentar problemas insolúveis como grandes capitais brasileiras. Não que eu não tenha por elas apreço e admiração. Posso dar alguns exemplos. Rio e São Paulo são cidades que hoje têm problemas quase insolúveis, que nós provavelmente vamos demorar algumas gerações para resolver essas mazelas. Goiânia ainda está a tempo de solucionar os problemas que ela tem. Então, retomar a administração planejada é extremamente pertinente e necessário. Sustentabilidade não é só, mas é também cuidar do nosso meio ambiente, preservar os nossos recursos naturais. Goiânia é reconhecida como uma cidade ambientalmente correta, que tem mais verde por habitante, que tem 30 parques. Para que você tenha uma ideia, só eu no meu mandato inaugurei 6 novos parques. Eu tive a oportunidade, no dia 31 de março, de assinar a ordem de serviço de uma obra que está bem próxima aqui. O seu início é ali no Faisalville 4, o chamado Macambira Nicuns. Uma verdadeira requalificação urbana, uma verdadeira reestruturação. Não só a recuperação desses 2 córregos, mas esta requalificação de mais de 130 bairros às suas margens. E principalmente, sustentabilidade é dar oportunidades iguais a cada homem e a cada mulher de alcançar os seus desejos, de alcançar os seus sonhos, para que Goiânia seja uma cidade definitivamente mais justa do ponto de vista social, para que o núcleo familiar, principal sustentação da sociedade, tenha ao seu alcance todos os requisitos básicos para que seus filhos e seus netos possam alcançar os seus destinos de uma forma mais feliz. Tá certo, então nós já temos algumas filas de ligações para perguntar para o candidato Paulo Garcia. Temos o primeiro telespectador. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? É Araújo da Feira, aqui do Jardim do Cerrado. A sua pergunta, a sua participação, Araújo. Eu quero agradecer o prefeito de Goiânia, que está nessa luta por essa vitória aí, entendeu? É uma pessoa de competência, extremamente competência. É certo que tem os desafios, mas tem as vitórias. Então eu estou com ele aqui no Jardim do Cerrado, defendendo o nome dele, porque eu estou há muito tempo na política com o Iris Rezende, ele assumiu a prefeitura, e é o seguinte, eu estou aqui para lutar junto com ele, e não vou desistir. Eu quero mesmo ver a vitória na mão do Paulo Garcia, porque ele merece, ele tem lutado por Goiânia, tem feito por Goiânia, entendeu? Mas é muita coisa na mão de uma pessoa só. Então ele tem que pensar muito bem no que ele faz. Então eu estou aqui para defender o nome dele, no Jardim do Cerrado. Pode contar comigo, Paulo Garcia. É o Araújo da Feira, estou firme com o senhor, viu? Obrigada, amigo. Bom, Posso agradecer? Claro. Obrigado, Araújo. Que Deus te abençoe. Eu sou muito grato a pessoas que, como você, manifestam respeito, admiração por nós. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. Eu te garanto que vou trabalhar muito se for reeleito, se Deus me abençoar e eu puder ser reeleito prefeito de Goiânia, eu não vou te decepcionar.
Candidato, agora o senhor passou por alguns problemas, né, algumas dificuldades. A gente viu o caso do Mutirama, muitas críticas com relação a esse parque, né, e também a obra na Marginal. Como o senhor lida com isso agora? Porque as pessoas questionam, né, como vai ser daqui para frente? Com muita naturalidade, até porque vocês da imprensa prestaram um grande serviço à vida pública nacional. Foram vocês que divulgaram através da televisão, do rádio, dos jornais, fatos surpreendentes que nenhum de nós esperava. Nós percebemos que haviam agentes públicos ligados a grupos que praticavam a contravenção, que tentaram de todas as formas impedir que eu concluísse aquela obra. Mas isso é uma questão que o judiciário deverá resolver, dirimir todas as dúvidas, enfim. Mas com muito esforço, com muita determinação, com muita persistência até, eu imagino que graças a Deus, graças à luz que Deus me deu de ter serenidade, de perseguir o objetivo, nós conseguimos entregar a primeira parte desse projeto, que é o Parque Temático, o Parque dos Brinquedos, que hoje é motivo de alegria para as famílias goianienses. Para que vocês tenham uma ideia, só no mês de julho, mais de 200 mil pessoas visitaram aquele parque. Eu ouvi a enquete de vocês no início do programa. Isso é trabalhar pela estruturação da família. Isso é criar um ambiente onde pais e mães, avós e avós, podem levar os seus filhos e os seus netos para uma convivência salutar, para uma convivência harmônica. Isso é, sem dúvida, trabalhar pela qualidade de vida, pela estruturação familiar e com isso, contribuir muito para que esses jovens, em um futuro, não percorram o descaminho, não sejam presas fáceis, por exemplo, de traficantes, não caiam no futuro no vício das drogas. Nós, com esses parques, estamos contribuindo para que as pessoas tenham uma infância mais alegre e mais saudável, como eu tive. Eu frequentei o primeiro Mutirama, ou o antigo Mutirama, quando era criança, porque nasci aqui. Me lembro muito bem desses dias alegres que passei ao lado dos meus pais. É isso que eu desejo para cada homem, para cada mulher, para cada família da nossa cidade. Candidato, nós temos mais uma pessoa na linha. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É o Cione. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigada pela ligação, viu? Viu? Tem uma pergunta para o candidato? Eu queria perguntar ao Paulo Garcia o que ele vai fazer sobre a saúde. Ah, sim, tudo bem. Inclusive, eu gostaria de complementar aqui a pergunta do Alcione, porque uma das críticas também, a gente precisa falar disso, né, candidato? Sem dúvida, eu não me nego a responder nada. As críticas, elas são, estão aí, mas o senhor está aqui para respondê-las, claro, e falavam o seguinte: o senhor é um médico, né? O senhor é um médico. Sou médico formado há 30 anos, sou 30 neurocirurgião. anos. Eu e minha mulher, nós dois somos médicos. E aí, quais são então as propostas, né, para a saúde? Porque muitas pessoas reclamavam, diziam que os CAIs não estão a contento, aí passando por grandes dificuldades, até de estrutura. O Cione e vocês estão me dando uma grande oportunidade. Na verdade, o grande problema da saúde na cidade de Goiânia é que a cidade de Goiânia investe o necessário na saúde. Nós investimos no ano passado 23% do orçamento. A lei determina que nós investíssemos 15%. Nós investimos quase 600 milhões de reais, mais de R$500 bilhão, 120 milhões a mais do que a lei nos obrigaria. Com 120 milhões, eu construiria 3 mil novas casas para famílias que precisam de moradia. Mas preferimos investir em saúde porque nós temos um grave problema. As outras instâncias da federação, por exemplo, o governo estadual, não aplicam o que deve na saúde. Isso sobrecarrega o sistema único de saúde da cidade de Goiânia. De cada 3 atendimentos que fazemos na cidade diariamente, 2 vêm de outros municípios. A nossa estrutura fica superlotada, isso cria insatisfação. É por isso que neste pequeno mandato de 2 anos e 5 meses, eu ampliei 25 unidades de saúde. Eu estou em fase de construção de mais 15 novas unidades básicas de saúde familiar, 6 CAPs, que são Centros de Assistência Psicossocial, sendo que 3 deles são chamados CAPs AD para álcool e droga, para tratamento do dependente químico, para tratamento do viciado em droga. Criei, executei a obra completa do primeiro Hospital da Mulher e Maternidade Dona Iris, da cidade de Goiânia e da região centro-oeste, para dar atenção completa à saúde da mulher, que tem necessidades muito específicas, e é o esteio da família, que me perdoem os homens, mas vocês sabem que a mulher é o vínculo de sustentação de todo o grupo familiar, e todos nós lutamos pela união da família, para que ela não seja desestruturada,
Mas pretendo, num próximo mandato, construir mais 2 hospitais da mulher. As consultas passarem a ser com horário marcado, para dar dignidade, para dar mais humanidade no atendimento das pessoas. Pretendo também construir 4 centros diagnósticos. Centro diagnóstico é aquele local que acaba com o check-in. A pessoa vai chegar lá, tem o laboratório, tem o exame de raio-x, ultrassonografia, densitometria, mamografia, tomografia computadorizada. Um na região norte, um na sul, um na leste, um na oeste. Além disso, precisamos ampliar as nossas atuais unidades, reformar as que têm necessidade de reforma e também desejo, em um curto espaço de tempo, transformar a saúde de Goiânia, porque eu a conheço profundamente. Eu fui treinado profissionalmente para proteger a vida, para dar qualidade de vida às pessoas. Os profissionais da saúde trabalham com esse objetivo, para que definitivamente o Sistema Único de Saúde preste um atendimento digno, de qualidade e humanizado, basicamente humanizado. Tá certo, então, candidato, nós temos mais um telespectador para fazer pergunta. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Eu queria falar com o Paulo Garcia. Seu nome? A comunidade aqui do Vale do Sonho 2 está muito decepcionado a respeito daquele R$1.534.000 e alguns centavos que saiu para o asfalto do residencial Vale do Sonho 2, que até hoje ele nos prometeu, colocou as máquinas aqui, inaugurando tudinho, e até hoje esse asfalto não saiu. A gente queria uma resposta do prefeito, saber o que aconteceu, que a imprevisto acontece, né? A gente queria saber do prefeito, ver se que dia que vai começar essas obras, se realmente vai começar ou não. Amigo, qual que é teu nome? Bom, ele não quis falar, mas eu posso responder. Olha, é uma alegria enorme poder falar com a comunidade do Vale dos Sonhos, porque eu fiz muito por esses bairros. Posso dar alguns exemplos. Primeiro, foi eu quem entreguei a escritura de cada proprietário muito recentemente. Antes vocês não tinham a escritura dos imóveis. Foi eu também que criei um novo CIMEI. Fui eu que ampliei a escola do Vale dos Sonhos. Fui eu que criei a quadra coberta de esportes nessa escola. Fui eu que inaugurei o parque chamado de Robim de Azevedo, a primeira área de preservação permanente, um parque construído da mesma forma, igualzinho aos parques localizados nos bairros mais nobres. O asfalto do Vale dos Sonhos 2, do Vale do Sonho 2. Nós estamos aguardando, é uma burocracia enorme, eu também me decepcionei, que a Caixa Econômica Federal assine. Aliás, conversei hoje com a superintendente em Goiás, a doutora Marise, para que ela acelere esse processo. Porque assim que nós assinarmos o contrato, nós inclusive já fizemos a licitação, nós começaremos a obra de asfaltamento em 31 bairros. Não é só esse, 31 bairros na cidade de Goiânia que ainda não tem asfalto. O nosso desejo é que isso ocorra o mais rápido possível. Ela me prometeu hoje que num prazo entre 10 a 15 dias, nós poderíamos estar firmando esse contrato. Se nós firmarmos o contrato, já que as licitações foram feitas, nós podemos iniciar aí o asfaltamento do seu bairro, que é também um desejo meu. Candidato, nós predeterminamos 20 minutos para cada um, né, de vocês que estão pleiteando aqui a Prefeitura de Goiânia. Faltam 5 minutos agora, nós estamos caminhando já para os finalmente da nossa entrevista e a gente precisa falar de um gargalo que tem em Goiânia, alvo de muitas reclamações aqui, tanto na TV quanto nas rádios, né, do sistema da Rede Fonte de Comunicação, que é com relação a trânsito e transporte na cidade. Algumas mudanças já foram feitas, o senhor tem falado muito do corredor universitário, né, para poder desafogar aquela região. Mas e daqui para frente, o que fazer? A gente viu que algumas questões como viadutos, né, ou as trincheiras não deram certo como a gente imaginava. O que fazer agora para melhorar? Me permita discordar com toda humildade, com toda simplicidade, mas os viadutos deram certo sim. Aliás, a população clama por mais. E eu já anunciei que no meu próximo mandato pretendo construir entre 10 a 15 novos viadutos em pontos de estrangulamento da cidade. Nós vamos implantar 102 quilômetros de corredores exclusivos para o transporte coletivo. Nos moldes, a exemplo daquele que foi implantado no corredor universitário, que é o que há de mais moderno em mobilidade urbana. Nós temos ciclovias permanentes e eu construirei mais 102 quilômetros de ciclovias na cidade. Nós também melhoramos a iluminação, instalamos câmeras de vigilância 24 horas ligadas a uma central operacional que aumentam a segurança daqueles que usam aquele espaço. E para que você tenha uma ideia, o trajeto entre a Praça da Bíblia e a Praça Cívica
reduziu em alguns horários em até 48%. Esse é um dos grandes problemas do transporte coletivo e do trânsito na cidade de Goiânia, que são os congestionamentos. Portanto, nós temos muito o que fazer, mas já mostramos que somos capazes e como fazemos. As pessoas que circulam naquela área ficaram extremamente satisfeitas. E vamos implantar também o BRT, o Corredor Norte-Sul, que começa aqui próximo da Fonte da Vida, que começa ali no Terminal Cruzeiro do Sul e vai chegar lá na região noroeste de Goiânia, no Recanto do Bosque. Numa segunda fase, do Recanto do Bosque, há uma área entre o Primavera e o Triunfo, quase na divisa com Goianira, próximo a GO 070. Só queria, já o senhor aproveitando, né, que o senhor falou sobre a questão do terminal, bem próximo, nós estamos bem na divisa, né, de Goiânia com Aparecida de Goiânia. A Avenida Rio Verde divide as duas cidades. Exatamente. E a gente já teve alguns problemas, não sabia de quem era a obra, se seria de Aparecida, se seria de Goiânia, aqui nessa região. E como o senhor pretende tratar, né, esse NEM, esses bairros, na verdade, não só com Aparecida, tem divisa, mas com outras cidades, Goiânia está expandindo demais, né? O que o senhor tem de projeto para essas cidades, de conversar, inclusive, com esses próximos prefeitos? Essa área que você chama de NEM, eu chamo de área limítrofe da região metropolitana. Goiânia é uma metrópole regional. Nós temos já conurbado, quer dizer, 20 municípios que são vizinhos e que não tem mais espaço entre nós. Quem governar Goiânia e quem governar essas cidades que são vizinhas de nós, no próximo mandato, precisa sentar à mesa e traçar um grande plano para a região metropolitana. Os problemas de Aparecida refletem em Goiânia. Os problemas de Goiânia também trazem reflexo, por exemplo, na cidade de Goianira. Essa é uma necessidade de uma região que cresceu muito e que hoje tem mais de 2.600.000 habitantes. Temos um minuto agora. Eu posso agradecer a oportunidade que vocês me deram. É uma oportunidade rara de eu poder conversar um pouco com vocês que nos assistem, cada homem e cada mulher. Dizer a vocês que nós pretendemos trabalhar com responsabilidade, com seriedade e com ética, como é a história da nossa trajetória de vida. Nós sempre afirmamos o que podemos fazer, mas também temos a hombridade de dizer não quando não achamos que isso é possível. Nós desejamos o seu voto, de cada homem e de cada mulher, para ter a oportunidade de, junto com vocês, transformar a nossa cidade definitivamente na mais bela capital brasileira, que nós todos goianienses já temos orgulho e teremos mais ainda, porque ela será reconhecida não só nacional e internacionalmente, mas por todos nós, como a cidade onde a família é o centro do núcleo social. E nossas futuras gerações, meninos e meninas, serão muito mais felizes do que nós somos hoje em dia. Tá certo, então entrevistamos ele, que é atual prefeito e candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, prefeito Paulo Garcia. Obrigado pela presença na Sociedade em Questão. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a vocês, parabéns à Rede Fonte de Comunicação pelo belo trabalho que vocês têm realizado e é por isso que a audiência de vocês cresce a cada dia. Um trabalho profissional, um trabalho que informa, um trabalho que sugere e critica. Um trabalho, enfim, em prol da nossa comunidade. Muito obrigada, boa sorte ao senhor. Muito obrigado. Ok, nós voltamos daqui a pouquinho com Sociedade em Questão. Não sai daí. Já de volta com Sociedade em Questão, para você que está ligado com a gente, seja bem-vindo. Para você que acompanhou a entrevista no primeiro bloco com o candidato a prefeito Paulo Garcia, a gente continua essa série de entrevistas aqui no programa de hoje de assuntos que vamos debater em questão social, da sociedade, do seu interesse. E olha só, o nosso prêmio continua valendo para você um celular da Samsung de 2 chips, principalmente para você que quer trocar de aparelho, a oportunidade agora. O Sociedade em Questão deixa você participar através do 84010508 e responder a nossa pergunta pesquisa de hoje. Olha só, você acha que um lar desestruturado contribui para que o jovem entre então para o mundo do crime? O que você acha? Sim ou não? No final do programa tem esse super prêmio para você. E sobre esse assunto a gente vai trazer uma matéria toda especial. O número de adolescentes envolvidos com a criminalidade cresce a cada dia. De acordo com as polícias civil e também militar, esses menores cometem delitos cada vez mais graves e, sabendo que são protegidos pela lei, assumem a responsabilidade. E a situação é realmente crítica, né? E muitas pessoas têm ideias, pensamentos diferentes, divergentes com relação a essa questão. Mas num ponto todo mundo concorda, né? É preciso uma solução. E nós vamos discutir agora, então,
Quais são essas possibilidades de soluções? Vamos tentar explicar um pouquinho por que essa situação tem, inclusive, acometido a sociedade. Porque aqui a gente discute a sociedade, né? E para falar conosco, uma das pessoas convidadas é o Dr. Cristiano Mota e Silva, ele que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Temos também o Dr. José Eduardo Barbieri, que é advogado. Muito obrigada pela participação dos dois. Doutor Cristiano, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite do programa Sociedade em Questão e que essa conversa de hoje à noite possa ser útil, né, para a sociedade goiana. Doutor José Eduardo, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu espero contribuir com vocês essa noite também, para que o público em casa possa também discutir. Eu queria começar com o doutor Cristiano Mota e Silva, né, o promotor de justiça, para questionar sobre os porquês, né? Quer dizer, há uma explicação, vocês que lidam todos os dias com essa situação, recebem denúncias, quer dizer, há um motivo, vocês têm uma ideia por que isso tudo tem acontecido, tem acometido tantos jovens, fazendo com que eles entrem no mundo do crime? Bem, a resposta para esse problema, ela tem que abordar várias causas. E aí elas começam desde a desestrutura familiar a questões mais graves também, envolvendo falta de oportunidade, distribuição de renda, as iniquidades que nós constatamos aí na distribuição de bens, uma questão de justiça distributiva, né, professor Eduardo? E também eu vou me reportar a um fator que eu acredito que ele é grave, que é a carência de valores hoje. E isso, de alguma maneira, é reforçada por esse clima aí que, dentro das faculdades, o professor Eduardo aí vai falar com maior propriedade, né? Mas a questão do pós-modernismo, né? Que é esse momento aí que nós vivemos hoje, onde se semeia a inexistência dos absolutos, não existe mais um valor pelo qual o ser humano se guia, e as famílias realmente ficam indefesas diante dessa situação. Na verdade, não existe valor, não existe verdade, não existe uma razão por que alguém possa dizer que aquela é uma regra de conduta que eu devo seguir. Então, isso aí repercute também na falta de autoridade, não é? Na questão de desrespeito, não é? Para com a ideia do próximo, não é? Para o próprio valor das instituições. Então, são muitas questões envolvidas, né? E essa questão perpassa não só pela família, e não acomete só a família. E não acontece também do jovem ser criminoso, entre aspas, vamos assim dizer, na sociedade, lá cometer um crime como um assassinato ou um roubo ou tudo mais. Mas o desrespeito também, o desacato, a gente viu agora, ontem, neste final de semana mesmo, um jovem desacatando a professora, né? Querendo agredi-la, inclusive. Quer dizer, por quê? Como, doutor José Eduardo, gostaria que o senhor respondesse. Quer dizer, por que o jovem chega nesse estágio? Por que, inclusive, não obedecem tanto mais aos pais quanto antigamente? Eu lembro que o pai, não só o pai, mas o professor dentro de sala, era uma autoridade. A gente tinha temor, e agora não existe isso mais. Por que isso está acontecendo? Bom, eu acredito que essa questão do jovem, a criança já tem, desde quando ele nasce, ele precisa de uma estrutura própria da família para ele ter esse arquétipo chamado de pai ou de mãe, da qual ele vai ter referência de valores. Uhum. Mas hoje nós vivemos, e eu vou pegar um exemplo de Goiânia, que é considerada a capital brasileira com maior desigualdade socioeconômica do mundo, pela ONU. E como é que nós podemos considerar uma construção socioeconômica com o envolvimento da família, se não com essas questões de valores? Valores, não só de valores morais, mas valores éticos, na construção de uma sociedade. Porque a família, ela é a célula máter da construção do Estado. E para se ter família, você tem que ter necessariamente uma estrutura em que você tem uma hierarquia. Pessoas a quem você tem figuras, muitas vezes, de herói. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes essa criança,
que é abandonada pela família, que as pessoas falam em ressocialização, mas nunca antes pensou em socializá-la, você tem a figura do criminoso como uma figura de herói. Hoje essa inversão de valores faz com que a criança e o adolescente veja na postura de um criminoso a possibilidade de um ganho. Que ganho é esse? Eu confesso que eu não sei. Mas um ganho de que ele não respeita pai, não respeita a mãe, se bem que ele nunca teve pai e mãe para mostrar para ele o que são valores. Ele não respeita professor, primeiro que Goiânia, como capital, não tem sequer 50% das suas crianças e adolescentes nas escolas. Então a preocupação hoje da Secretaria de Educação é ter vagas de escola. E quando tem, a necessidade da Secretaria de Educação precisar de policiamento para proteger o professor. Porque esse jovem que chega na educação estadual, educação pública, ele não tem a figura de um herói, de um arquétipo herói, seja pai, mãe, ou um tio, ou um primo, ou o que for que possa sustentá-lo no trabalho. Ele passa a buscar esse herói ao lado do crime. E essa construção do crime passa a ser influência. Então, quando se fala, eu gostei da fala sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que fala em ressocialização. Mas para se ressocializar, primeiro tem que ter tido a socialização. E socialização de quem? De quem não tem uma moradia digna, de quem não tem alimentação adequada, de quem não tem saneamento básico, de quem não tem educação, de quem não tem todas as garantias fundamentais do Estado. Eu acho interessante essa discussão de família e da criminalidade infantil, né, juvenil, cair em cima da segurança pública. Segurança pública é um instrumento a mais para a manutenção da família. O Estado em si abandonou a família. Certo. Esse assunto, na verdade, né, Lucininha, doutor Eduardo, aqui o promotor também, tem muito o que se discutir. E, claro, a gente vai abrir os telefones para você, telespectador, participar com a gente através do 3254-1077. Já temos uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite a todos aí do Sociedade Questão. Com quem eu falo? Fábio, do Residencial Carla Cristina. Não entendi o seu nome. Fábio, do Residencial Carla Cristina. Fábio, a sua pergunta, a sua participação. Minha pergunta é para o promotor. Eu tenho um filho de 11 anos. Ele já está no programa Acelera. E não tem interesse nenhum de estudar, fazer as coisas que é para ser feito, tanto em casa como na escola. Quando o professor aí falou sobre estrutura, quando a família dá uma estrutura, eu dou toda a estrutura para ele estudar. Qual que é a orientação do promotor e do professor para que ele não venha futuramente virar um marginal e ficar na rua dando trabalho para o Ministério Público e para a polícia? Ok, obrigada, Fábio. Então, doutor Cristiano, tem uma resposta para esse pai? A minha resposta é: não desista. Continue amando e investindo seu tempo, o seu carinho, o seu cuidado com o seu filho. Porque realmente, se nós perdermos na família, nós não ganharemos no outro campo. Proibir seria um meio, uma saída, quer dizer, proibir o videogame? Porque a gente sabe que tem muitos videogames que incentivam a violência, tem joguinhos que incentivam a maltratar os próprios pais, né? Tem aí a televisão que fica o tempo todo passando valores bem diferentes, né? Com filmes, com programações até que são deseducacionais até. Quer dizer, como agir contra esses meios, inclusive? Bem, eu sei que não é fácil, mas de alguma forma os pais que têm a responsabilidade pela educação dos filhos têm de saber trabalhar com essa questão de vantagens e desvantagens, não é? E de alguma forma saber limitar, isso faz parte da disciplina, o acesso a alguns bens de que os filhos, né, as crianças e os adolescentes gostam, né, e gostam com demasia, como os videogames, como você falou, e saber trabalhar com o tempo que os seus filhos terão de acesso a esses tipos de diversões, e de alguma forma isso vai ajudar
na questão da escola, do aprendizado, não é? Mas essa é toda uma questão onde não existe assim uma regra, não é? Uma tabuada, né? É uma questão de sabedoria do pai, da mãe ou de quem seja responsável pela educação. Até né? porque cada criança é uma criança, cada um tem o seu caráter e tudo mais, né? E nós temos uma ligação agora, quem fala? Alô? Alô, quem está falando? Mariano, de Brasília. Tudo bem, Mariano? Tudo bem? Então, você tem uma pergunta para os nossos Não, eu entrevistados? queria participar sobre a questão aí que está... A pergunta? que está na pauta aí sobre o respeito do aluno com o professor. Ah, sim, você tem uma opinião. Eu vejo duas questões aí. Sim. Uma é a internet. A internet acabou. Acabou com... Alô? Oi, estou ouvindo você. Uma foi a internet que acabou com a educação, entendeu? Aham. Ah, caiu a ligação, né? Mas a questão é essa também. Eu gostaria de perguntar para os nossos entrevistados, aproveitar o gancho aí. E a internet é uma ferramenta contra a educação também? Como vocês veem isso? Bom, eu não acredito, não. Eu acredito que a internet ela é mais uma ferramenta para a educação. A questão é quem é que vai utilizar. Qual é os valores dessa pessoa que utilizará da internet? Porque na internet se encontra de tudo. E de tudo se faz na internet. Mas existe o tudo bom. E a pessoa que queira utilizar da educação para a educação, a internet para o lado bom, ela sim o fará. Então você tem hoje toda uma ferramenta eletrônica, que é a internet, para propiciar esse desenvolvimento humano. E eu gostaria, aproveitando, para também falar para o Fábio, que o Dr. Cristiano tem razão. A insistência dos pais, ela é fundamental para a manutenção da família. A questão da criança e adolescente é a presença constante dos pais. E é o pai e a mãe que vai passar esses valores para ele continuar na escola, para ele continuar a busca de um emprego, para ele se desenvolver, porque são os pais que vão passar a responsabilidade para ele. Pois é, agora nós estamos vivendo uma sociedade bem diferente. Nós temos não aquele modelo mais de o papai, a mamãe, mas nós às vezes temos dois papais, às vezes duas mamães, né? Às vezes só a mamãe ou às vezes só o papai. Quer dizer, há uma estrutura da família bem diferente daquilo que nós vimos há 50 anos atrás. Aliás, acho que nem isso, né? Há 30 anos atrás, a gente tinha uma estrutura bem diferente. E o Brasil está evoluindo, modernizando aquela história toda, quer dizer, até onde isso é benéfico, até onde isso traz benefícios para a sociedade, para a família? Eu vou responder com base no Isamitiba. Quem ama, educa. Independente da formação familiar, como se vem construindo hoje pelo Estado Democrático de Direito da concepção de família, o importante é que exista nessa construção de educação o amor. E seja qualquer figura que forme a família, o importante é passar essa transmissão de amor. Certo, então nós temos mais uma participação aqui, Luzeni, do telespectador. Alô, boa noite. Caiu a ligação? Tá certo. Então eu vou perguntar para o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, em questão do menor ainda, define para a gente o que é um menor infrator. Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei do início da década de 90, do século passado, né, 1990, lei 8.060, justamente, lei 8.069, e daí todos os debates sobre a necessária atualização, define a criança como aquela que tem de 0 anos até 11 anos, né, de idade, adolescente de 12 até 17, não é? Pois bem, o menor infrator seria esse adolescente aí nessa faixa aí de 12 a 17, não é? E até mesmo essa criança, não é? Então, enquanto nós não temos a incidência do Código Penal, que só ocorre quando a pessoa completa 18 anos, qualquer ato contrário à lei, no caso nós chamamos de ato infracional, que seja cometido por esse adolescente, não é? A partir dos 12 até 17 anos, não é? Ou qualquer ato também que seja cometido por essa criança, não é? A gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente meios de solucionar
essas situações. Mas são meios de solução legal, que dependem de uma estrutura do Estado, e, portanto, aí nós entramos no campo do paliativo, né, professor Eduardo? O professor Eduardo e eu conversávamos até antes mesmo sobre a questão de que a lei, ela não propicia uma mudança, mas é um instrumento necessário que nós temos. E em relação ao adolescente, nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente algumas medidas, que são chamadas de medidas socioeducativas. E elas são das mais variadas formas, não é? Podendo chegar, inclusive, à internação do adolescente infrator. Em relação à criança, nós temos outras medidas de amparo, de cuidado, para tentar, de alguma forma, protegê-la quando se verifica uma prática por parte dela de um ato ilícito, não é? Mas... Doutor, nós temos outra ligação. Boa noite, quem fala? Boa noite, João de Lima, Cício Social. Tudo bem, João? Graças a Deus, muito bem. E então, você tem uma pergunta, um comentário? Eu gostaria de fazer uma discordância e uma pergunta para o promotor. Sim, por favor. No início eu disse que a violência entre as pessoas muitas das vezes é por falta de distribuição de renda. O senhor me desculpa, promotor. Sou de família humilde, tive todas as possibilidades de me inserir no mundo do crime, mas parti pelo caminho do bem, graças a Deus. Agora eu pergunto ao senhor. Quando a gente vê em Brasília a Câmara Federal votando a lei das palmadas, quando a gente vê o Estatuto da Criança e do Adolescente, conselheiros, representando contra pai e mãe, por eles, por um momento, ter sido enérgico com seus filhos, o senhor acha que isso também não aporta para fazer com que as crianças se aproveitem dessa situação para andar em caminhos errados? Muito obrigada, viu? Então, qual é a resposta aí? Bem, quando a gente coloca a questão da distribuição de renda, nós não estamos dizendo que esses atos infracionais não possam ser cometidos por adolescentes em famílias ricas ou de classe média alta, né? Estamos dizendo que essa é uma das causas graves, como colocou o professor, patentes numa cidade como Goiânia, onde isso aí chega ao nível absurdo de colocar a nossa capital como primeiro lugar, não é? Na questão de desigualdade na distribuição de renda. E gera tantos episódios que nós temos visto aí nesses últimos 4 dias. Agora, sobre a questão da lei da palmada, eu tenho a mesma concepção do senhor. E aí eu jogo aí um debate, né? Eu não sei o pensamento do professor Eduardo, mas eu acredito que há uma interferência indevida mesmo, que está se colocando sobre a família, e não existe um consenso. Eu tenho conversado com psicólogos, estudiosos da psicologia a respeito, formado dentro do mundo científico, dentre os que estudam a psicologia, de que a palmada ou qualquer tipo de inflição de um castigo físico levaria, desde que moderadamente, levaria a algum distúrbio, algum desvio na formação dessa criança ou desse adolescente. Então, a minha concepção a respeito desse PL aí, que eu estudei muito nesses últimos tempos aí, para procurar compreender, é de que ele é invasivo, a mais não poder dentro do âmbito da família, na verdade, tentando subtrair dos pais uma responsabilidade, ou dos responsáveis, uma responsabilidade que é da família. Eu queria aproveitar, né, a resposta e também questionar o doutor José Eduardo e acrescentar, quer dizer, qual é a responsabilidade do Estado nisso tudo, né? Quer dizer, além de não fazer, de não atuar na socialização, quer dizer, na educação desses jovens, porque muitos ficam ociosos desde crianças, os pais trabalhando, eles ficam em casa sozinhos, aí quem cuida é a televisão, é a internet e tudo mais, ou é um vizinho, ou é um malfeitor lá na rua, né? Quer dizer, até onde o Estado também tem responsabilidade nisso tudo, doutor? Todos. Porque a Constituição Federal, no artigo 226, e nos seus parágrafos, faz uma construção do que é família, inclusive sobre o planejamento familiar, inclusive sobre a atuação do Estado para fazer essa intervenção para diminuir a violência na própria família. E eu vou dar um exemplo: Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, são legislações que foram criadas a partir da década de 90, com esse pós-positivismo e uma interpretação dessa nova sociedade,
Para quê? Garantir a família. A família é uma entidade sagrada. E a legislação, ela tem que existir para promover a família, porque é dali que se forma uma pessoa. E a dignidade humana da pessoa, ela é o princípio fundamental da construção da Constituição Federal. Então, o Estado, ele nasce para construir isso. E para dar ênfase ao que o João Divino disse, que é muito interessante, a questão da moderação do castigo, um castigo que parece, nossa, vão colocar a criança no calabouço. Não é isso, não. A questão é o Estado interferir numa legitimação da família, porque ele passa para a família o processo de educação dos seus filhos, e o Estado não pode fazer uma interferência na questão de como será educado. O que o Estado tem que fazer é uma proteção à criança na sua formação, para que ele não seja vítima de violência doméstica. Agora, doutor José Eduardo, referente a esse assunto que a gente está tratando aqui, até o promotor pode participar, nós sabemos que existe o alto índice de homicídios aqui em Goiânia, até para o Brasil cresce, e entre eles envolvendo os menores. Né? Um menor com 16 para 17 anos, até 15, que executa uma pessoa, ele não está em si, ele não sabe o que está fazendo, ele não deveria ser punido por isso, como um adulto também? Como é que eu poderia te falar que uma criança que vive nesse meio, ele só vive no meio da droga, quando ele é preso ou ele é levado ao CEPAIGuinho, né, o CEPAIGuinho, quando ele sai de lá, ele pede para as autoridades não levá-lo para casa, porque o pai vai violentá-lo, a mãe vai continuar usando crack. Quando ele passa por esse meio de violência, ele pede para não voltar para o lar. Como é que ele vai sair de casa, mesmo que ele não queira continuar na criminalidade, ele não vai segurar uma arma e apontar para um sujeito? Acontece que nós estamos vivendo hoje o reflexo para a família brasileira, aquela estruturada. Mas essa família estruturada está esquecendo da família que é desestruturada. E aí eles querem essa punição do Estado, mas no aspecto de uma criança, de um adolescente, que nunca teve um carinho, nunca teve um abraço, nunca teve um afago, nunca teve um bolinho de chuva numa tarde de chuva. É interessante, nós queremos resposta do Estado quando esse próprio sociedade abandonou esse pessoal, que é o que o Estatuto da Criança e Adolescente. Deles, né? E cobra deles. E vai cair lá na segurança pública. Coitado dos policiais que tem hora para sair, para trabalhar, e não tem hora para voltar. Porque esse jovem... Aquele episódio lamentável aí desses últimos dias, de um adolescente de 14 anos, que matou o irmão, com mais outros 10 tiros, né? No irmão. E aí o jornal popular, meu sobrinho vinha lendo para mim essa matéria, quando nos dirigíamos ao sistema Fonte de Vida de Comunicação, falava que o pai desse adolescente era foragido, acusado de homicídio, e que o padrasto desse adolescente também era foragido pela prática de homicídio. E que esse homicídio ocorreu na desavença de 2 irmãos em virtude de droga. A mãe de ambos tinha passagem também na polícia por ser usuária e por ter cometido outros delitos aí ligados às drogas. Né? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto que é bastante polêmico e agora de mais uma polêmica, né? Quer dizer, como tratar esse jovem infrator, aonde colocar este jovem infrator e por quê? Porque eles estão tão violentos, né? E cada dia mais jovens. E para nos ajudar neste segundo bloco, tratando sobre este assunto, a doutora Adriana Ribeiro, que é delegada titular da Homicídios daqui de Goiânia. Muito boa noite, muito prazer a senhora estar aqui conosco. Boa noite. É um prazer estar aqui à disposição. Prazer é nosso. Então, doutora, nós falávamos aqui sobre os porquês, né, do jovem estar entrando no mundo do crime, essa desestruturação da família, quer dizer, a família já não está dando mais o apoio que precisava aos seus filhos, né? Não está tão presente. E, claro, vocês ali no final dessa história toda recebem, né, a consequência disso tudo. Como é o dia a dia, o que vocês verificam, né, no final dessa cadeia infeliz? Infelizmente, acho que você tocou num ponto essencial, né? Muito se fala, quando a gente fala, por exemplo, mês passado nós tivemos 50 homicídios na capital. Se fala muito em quais são as causas, as motivações. E dentre essas, lógico, está aí o uso de entorpecente. Mas a grande questão que a gente sente quando a gente vai investigar, conversa com a família,
vai saber da vida da vítima. Infelizmente, a questão da estrutura familiar. Essa família, ela já vem perdendo o rumo, né? Não tem mais aquele equilíbrio dentro do lar, né? E muitos vão para a droga ou ali mesmo dentro vão para o álcool, né? Acho que a porta de entrada para o crime realmente é o álcool. E essa questão que vem toda de uma consequência que é desde lá nosso seio familiar. E, quer dizer, essa estrutura que a gente tem hoje, porque é a grande polêmica na sociedade, essa estrutura que nós temos hoje, né, com essas casas de ressocialização, até a gente comentava isso daqui, quer dizer, não ressocializa porque esse jovem, ele não tinha uma identidade social, na verdade, né, ou pelo menos não uma identidade como a gente imagina, né, uma sociedade com uma família estruturada e tudo mais. Quer dizer, como dar uma estrutura para que eles realmente saiam com uma ideia diferente, né, desses lugares quando cometem algum crime? A gente está ali, como você falou, na consequência do ato, né, criminal. A gente está trabalhando ali com o pessoal que realmente praticou o crime. E o que a gente percebe é que a lei de execução penal, ela foi uma lei bem projetada, né? Tem em mente bons objetivos em realmente ressocializar aquela pessoa que foi condenada, mas eu acho que a parte da estrutura presidiária que é a grande questão. Como fazer essa ressocialização do condenado, né? Eu acho que aí a sociedade tem que sentar. E aí vem o Ministério Público, vem o Poder Judiciário, vem o Conselho da OAB, para quê? Para sentar e realmente chegar a um acordo do que vai se fazer em relação ao sistema presidiário. Do jeito que está, não funciona. Doutora, a sociedade acredita que o jovem está realmente mais violento. Vocês verificam isso na prática ou é impressão? Não, a estatística comprova, né? Os autores e vítimas estão entre essa faixa aí, de 18 a 25 anos de idade. E parece que estão matando mais também, né? Os jovens, adolescentes até armados. A gente viu recentemente, até foi interessante, né? Uma pessoa que utilizava o transporte público acabou vendo um adolescente armado e acabou ligando, na verdade não ligando, mas passando uma mensagem via celular para a Polícia Militar. E esse rapaz realmente foi detido, aliás, não pode ser detido, né? Apreendido e portando uma arma. Quer dizer, está se tornando muito comum esse tipo de prática. Infelizmente a gente vê que também, não só em relação aos crimes comuns, né, praticados pelo maior, mas como pelo menor também tem essa ascensão. Eu acho que dois fatores são grandes: a questão do jovem estar mais exposto, né, à marginalidade, acho que esse que é o grande fator preponderante, e também a questão da estrutura, né? A gente volta ao mesmo assunto anterior, a questão da estrutura familiar, a questão de Deus também, quando a gente fala tem que ter uma religião, né? Eu acho que isso é importante. A partir do momento que a pessoa tem uma religião, tem uma estrutura familiar, né, que seja só com a mãe, que seja só com o pai, eu acho que não importa. Importa que aquela família ali, ela esteja estruturada ali, seja entre os irmãos, pai, filhos, mãe, filhos, mas que tenha uma religião, né, e que tem Deus no coração. O que eu sinto muito é isso, que essas pessoas são totalmente desapegadas desses sentimentos, né, de amor dentro da própria família. Eu queria perguntar para o doutor José Eduardo também, né, o que ele acha a respeito disso, quer dizer, o jovem está realmente mais violento, o que tem levado, por que esse jovem está mais violento? O senhor acredita que ele está extravasando algum sentimento? Por quê? Bom, acredito que a partir do momento que não lhe é oferecido oportunidades, e eu falo oportunidades, o esporte, a cultura, a música, o acesso a informações, quando ele é levado às ruas, mas é levado às ruas para um crime, ele está muito mais aberto, marginalizado e ele é vulnerável a essa situação. Então o jovem, ele é vulnerável a qualquer situação e ele precisa de ter alguém que encaminhe ele. Se não é a família, é a comunidade. Se não é a comunidade, é a sociedade. Se não é a sociedade, é o Estado. E isso está lá no artigo 3º no Estatuto da Criança e Adolescente. Essas situações de acompanhamento da criança e adolescente é dever nosso. O filho do outro é dever meu.
Não é porque o meu vizinho vai trabalhar e o filho dele fica o dia inteiro no computador que eu não vou me preocupar com ele. No computador, do lado, não do lado promocional do bem, mas jogando joguinhos de violência, desce no corredor, no condomínio e agride uma criança, eu tenho que me preocupar com ele, porque eu faço parte da criação dele. E ele é o próximo agressor da minha filha, que vai ser a próxima vítima dele. Então eu tenho que me preocupar com isso. Então é conscientizar, inclusive a comunidade, que nós temos deveres com esses jovens. E a droga e o álcool é porta aberta. É o primeiro caminho para você continuar nessa violência, porque ele estimula a violência. Eu queria saber das realidades, né, doutora Adriana? Qual é a realidade que a senhora verifica lá com relação ao menor, né, infrator, o menor no crime? Eu percebo a questão, complementando o que ele falou. Quando você fala, né, em sociedade, nós cidadãos estamos ali ao lado deles, eu percebo que a sociedade, ela cobra muito, principalmente da polícia, né, seja militar, civil, para ela realmente colocar aquela pessoa no eixo. E não é, né? Nós estamos só tratando a consequência. A polícia não vai resolver a questão de sociedade, né, daquele menor não sair ali do seio e ir lá e praticar o crime. Se a gente não for lá, né, no início ali da cadeia, a gente não vai conseguir superar essa fase. Agora, em relação aos menores infratores, você disse que como... A situação, o que verificam, né, dentro das cadeias, dentro desse sistema, né, quer dizer, de menores apreendidos? Eu acho que é a mesma situação, eu acho que não muda muito em relação ao sistema prisional, não, né? Eu acho que ainda falta lugares assim bem adequados, a questão da ressocialização mesmo, ela tem que ser mudada, né? Ou, aliás, o estatuto prevê, né? Eu acho que a questão... Tem um documento feito agora, até pela secretária do Conselho Estadual de Direitos Humanos, a Carol, o nosso presidente é o Edilson de Brito, superintendente da Segurança Pública, que faz todo um levantamento de como é o lugar da ressocialização dessa criança, desse adolescente. Para se ter uma ideia, os pais não conseguem visitar os filhos porque não tem dinheiro para visitar. Eles passam trancafiados, porque existe inclusive a própria criminalidade lá dentro do lugar. Exatamente, a violência lá dentro. Nós vimos recentemente um rapaz que acabou sendo morto, sufocado por um dos colegas, né, que estavam junto com ele. Eu tenho um depoimento até a professora Vera Morcelli, da psicologia, um dia me passou esse depoimento, o quanto foi importante a arte plástica que foi desenvolvida por um professor lá dentro, para estimular o artista que existe dentro do jovem, que muitas vezes é abandonado. Isso é legal, né? Eles se descobrirem lá dentro, como boas pessoas. É a questão de investimento, né? Investimento nesse setor. É ruim? O setor prisional. Acho que a grande questão é que as verbas hoje, elas são especificadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, querendo ou não, o Estado fica engessado, né? Ele prevê uma aplicação hoje de que de 1 bilhão, vamos supor, né, hipoteticamente, depois, na verdade, vai precisar de mais, ele não tem como fazer esse remanejamento. É o que eu vejo, assim, mais na prática. Então, é a questão mesmo de se trabalhar, de se discutir e pôr em prática, né? Porque também ficar só discutindo e colocar em prática não vai resolver. Tá certo, então. Nós temos uma participação por telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? José Correia. José Correia, você fala de onde? Eu falo aqui do Residencial Cidade Verde. Cidade Verde, ok. Obrigado pela audiência. Sua pergunta, sua participação. Não, o tema é muito bom, né? Mas eu acho que a vaca já foi pro brejo. Coitado do delegado. O que você quer dizer com a vaca foi para o brejo? Não, mas foi, porque hoje uma professora não pode educar um aluno, né? Fica à mercê de tudo, né? Você vê que uns drogadinhos, a professora não tem nem como educar, né? E eu acho assim, os políticos aí não ajudam, né? Tem um código penal aí, muito, coitado dessa delegada, né? É por aí? Pois é, caiu a ligação. Inclusive, por falar, ele falou de código, né? A vaca foi pro brejo, né? A doutora Adriana gostou aqui do comentário dele, né? Mas existe agora uma discussão sobre a questão da redução da maioridade penal.
Quer dizer, não seria mais os 18 anos, mas 16 anos. E o que vocês pensam? Vamos começar com a doutora Adriana. O que a senhora pensa disso? Contra. Eu acho que essa aí não é a questão. Não resolve? Não. E os senhores, doutor Cristiano? Foi só aumentar. Eu tenho de começar na Constituição, que coloca realmente esse limite, não é? E diz que só a partir dos 18 anos é que a pessoa, pelo que comete, corre o risco de cair nas malhas do Código Penal. Ao meu ver, erram os juristas que dizem que ali há algo imutável. Uma cláusula pétrea é aquilo que eles chamam no direito, quer dizer, uma decisão do Constituinte que não possa ser alterada pelo Congresso Nacional, via emenda à Constituição. Pode sim. No entanto, se juridicamente isso é possível, sob o ângulo político, eu estou em plena conformidade com a doutora Adriana e eu já vi que esse aqui também é o pensamento do professor Eduardo, porque isso não resolve nada, absolutamente nada. E eu vou ser sincero, como promotor de justiça, os muitos adolescentes que eu já recebi, eu recebo com amor e crendo realmente, e aí é uma questão de fé mesmo, que é possível tocá-los com amor e quem sabe ver um resultado diferente. Se nós começarmos a reduzir, nós estaremos reforçando essa cultura de que o meu vizinho não tem nada a ver comigo, como colocou aqui o professor Eduardo. Esse é o problema, não é? Posso responder? Claro, pode ligar. Nós temos uma ligação. O senhor pode aguardar, porque eles estão nos aguardando. Quem fala? Boa noite, é o Elcione. Oi, e aí, caiu a ligação? Não. Você é outra pessoa? Não, é outra pessoa. Ah, sim, eu pensei que era mesmo. No comecinho, no debate do político. Ah, sim, verdade. Então, qual a sua pergunta, então? Eu queria deixar que só depende do pai e da mãe. Chamar a atenção do filho, mostrar qual o caminho que deva seguir. Vem do princípio da gente, que é o pai e a mãe. Porque a gente tem que saber criar os filhos. Se a gente não saber, a gente põe os filhos perdidos. É verdade. Obrigada pela participação, doutor José Eduardo. Fica então para o senhor responder. E a complementar, né, o senhor ia falar também a respeito da outra questão. Eu fico feliz de ver uma delegada e um promotor de justiça pensando da mesma forma, porque eles estão aqui, além de representar a figura de pessoa, eles estão aqui representando a instituição. E quando eles falam que de nada vai adiantar, que o importante é você fazer esse aspecto de valoração da vida para essa criança e adolescente, nós temos um compromisso das instituições democráticas para isso. E é um fortalecimento da não redução da maioridade penal e também um fortalecimento da Constituição Federal. Mas é sempre bom falar o que o doutor Cristiano falou. É importante ter essas discussões. É importante o debate. É importante a construção para que a sociedade vá acompanhando. Isso é um processo de democratização. Certo. Agora, doutor Cristiano, em relação a esse assunto que a gente está debatendo, da maioridade penal, e sim ou não, concordo, vai resolver ou não, agora um detalhe precisa ser citado, né? Em questão da sua opinião em relação a políticas públicas, políticas de incentivo, o senhor acredita que falta políticas públicas para isso? Totalmente. Totalmente. Isso aí, o professor Eduardo e a doutora delegada e doutora Adriana colocou também muito bem, e é a minha concepção. É isso que falta. Quando o professor José Eduardo falava sobre a questão do teatro, da música, eu me lembrava da primeira comarca onde eu fui promotor, Mozarlândia. E da incidência terrível da Lei 11.343 de 2006 naquela cidade ali, naquela comarca, a lei de drogas. Mas não havia nada que justificasse a atenção dos jovens para um outro estilo de vida, para alguma coisa proveitosa naquela cidade. Quando eu falo de Mozarlândia, eu pego um exemplo que é extensível à generalidade das cidades do estado de Goiás, e essa realidade não fica só dentro de Goiás, não. Então, nós temos isso, uma falta de carência e uma falta de preocupação, que
vai para além da lei de responsabilidade fiscal e questão de leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias. Na verdade, é uma questão que a sociedade ainda trabalha em discussões e discussões infindas, mas os nossos políticos não conseguem entender o resultado disso em termos de voto. E aí dizia o professor Norberto Bobbio, no livro O Futuro da Democracia, que, infelizmente, os políticos trabalham com a questão do voto, aquilo que chama a atenção para o voto. Então, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o professor Herman Benjamin, né, muito dedicado aos direitos humanos também, ele coloca que é aquela mentalidade ainda do concreto armado, onde os executivos da União, dos estados e dos municípios procuram colocar a questão da infraestrutura, de prédios, etc. O PAC, vamos exemplificar com o PAC. Quem sabe nós não deveríamos ter como elemento principal de uma gestão do Executivo Federal, e eu digo também do Estado e dos municípios, um plano também de aceleração, não é, dos direitos humanos, alguma coisa. Não, mas nós temos o Plano Nacional de Direitos Humanos. Pois bem, temos esse plano, mas nós não damos o devido peso. Nós não damos o devido peso, porque nós temos aquela mentalidade ainda na classe política de chamar atenção pelo visual, ao invés de formar base para a construção de valores, né? Pois é, e essa questão também de lidar com o menor infrator é um problema que a polícia enfrenta, né? E eu queria saber da doutora Adriana, como vocês lidam com isso? Porque até a gente falava aqui que o policial, ele, na sua profissão mesmo, ele sai de casa, ele não sabe se ele vai voltar, né? E antes ele tinha aí como inimigo, vamos assim dizer, adultos. E agora também as crianças, adolescentes. Quer dizer, a lei, essa lei que está aí, protegendo esse menor também, que precisa ter também uma proteção mesmo, emperra um pouco o trabalho de vocês, quer dizer, atrapalha um pouco o trabalho de vocês, essa sensação que eles têm de impunidade faz com que eles também se insiram mais friamente, mais facilmente, inclusive, no mundo do crime? A grande questão é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala lá, né, nos crimes em que há violência, né, você faz o auto de apreensão em flagrante. E os crimes que não, né, se faz o boletim de ocorrência circunstanciado e o adolescente é entregado ao responsável ali, liberado na delegacia. Então, quando se faz esse procedimento, dá aquela sensação de impunidade. Então, o menor sai dali da delegacia, que é aquele sentimento que ele pode ir traficando, furtando e tal. E o homicídio, né? Quando a gente parte para o homicídio, o que a gente se vê muito é o quê? A captação dos traficantes com adolescentes. No sentido de quê? Deles praticarem os homicídios, porque eles sabem que se o menor for apreendido, ele vai ficar lá no máximo, 3 anos, e o maior não, né? Então a gente vê assim que há um trabalho grande feito por esses criminosos na captação desses menores para o crime, né? Então, nessa parte, a gente se sente o quê? Às vezes frustrado, mas a gente sabe que o menor, quando ele pratica esse crime de homicídio, ele vai acabar ficando os 3 anos, né? Até lá. A gente, como jurista, a gente entende e sabe o que vai acontecer, a consequência. Agora, o triste mesmo é que a gente sabe que ele vai lá para a delegacia, vai ser apresentado ao Ministério Público, vai ser internado, vai cumprir a medida socioeducativa, ele vai voltar e vai praticar de novo. Doutora, eu queria perguntar... Isso é o triste. Eu queria perguntar para a senhora sobre qual a ideia que a senhora dá para as crianças, para os jovens, os adolescentes, os próprios pais que estão nos ouvindo, do ponto de vista de uma delegada, uma pessoa que lida com essa situação todos os dias, porque... eu ouvi certa vez de um delegado, agora não me lembro quem exatamente, mas ele disse que o mundo do crime tem os jovens como os seus personagens porque eles não envelhecem. Porque antes de envelhecer eles morrem. Né? Quer dizer, é isso mesmo? Quer dizer, quem entra no mundo do crime vai ter uma vida curta. Não só porque a polícia vai dar um ponto final, como também o próprio mundo do crime, os próprios inimigos ali dentro, podem fazer aí com que essa vida chegue ao fim? A gente vê um exemplo aí prático, a gente, querendo ou não, ocorre, são os jogos, né? Quando começam os jogos clássicos, né, principalmente entre esses clubes que o pessoal gosta muito e tal, começam esses crimes de homicídio, uma rixa de um grupo
de outro grupo, né? E aí um vai matando o outro. Infelizmente isso acontece, até que todo mundo a gente consegue prender ou apreender, caso seja o menor. Agora, que eu acho que a grande questão que nós, pais, temos que ter é o seguinte: nossos filhos têm que ter a gente como o quê? Como amigos, né? Eu acho que é você conversar com seu filho, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa cansado, senta lá aí, meu filho, como é que foi seu dia? Você estudou, trabalhou, o que você fez, com quem você conversou? Quer dizer, 10, 15 minutos, meia hora, que ele estiver ali com o filho conversando, explicando também por que ele passou o tempo fora, ele vai ter aquele elo de ligação, sabe, entre pai e filho. Acho que esse elo é que tira a criança desse mundo, como vamos dizer, esse mundo crítico, né, sujo. Então a gente tem que manter esse contato, né, esse elo mesmo de amizade. O que eu sinto é que os pais, eles gostam dos filhos, tudo, mas eles não sabem conversar com os filhos. Eles não aprenderam a fazer aquele diálogo. Isso aí é por educação, não é nem por culpa deles, né? Vem lá de trás, das nossas gerações, né? Que a gente tem que começar a aprender e a dialogar. E o senhor, doutor Cristiano, o que diz aí para os jovens? Para os jovens ou para os pais? Para os pais, para os jovens pais, para as crianças. Bem, eu digo para os pais, em primeiro lugar, sobre o amor, não é? Isso aí a gente fala como pai também, não é? Eu sou pai e eu sei que essa é a demanda do meu filho, é de atenção, como colocou a doutora. Então, eu até estava recordando aqui de uma ligação que nós tivemos, né? E que para essa criança de 11 anos, e aí eu falo para também outras crianças e adolescentes, não é? A grande demanda delas é o cuidado do pai, da mãe ou de quem seja responsável pela criação. É simplesmente o amor, e a gente tem de redescobrir isso. E a doutora Adriana colocou uma questão aqui muito importante, a questão da fé, a questão de Deus, não é? Então, isso é o que tem faltado mesmo. Nós não vamos conseguir esse amor fora de Deus, não é? Então, isso é importante, não é? Relembrar a função da igreja, não é? E o senhor, doutor José Eduardo, o que diz aí para as crianças, para os jovens, os pais, o que o senhor tem aí de mensagem para esse pessoal? Duas coisas. Primeiro, a vaca vai para o brejo se só a segurança pública cuidar da violência. Porque a violência é uma questão propriamente de todas as outras secretarias de Estado. Da educação, moradia, de saneamento, da saúde. Todas as secretarias que guarnecem o Estado têm que atuar. E o segundo momento, para a vaca não ir para o brejo, é a situação dessa guinada na vida. Sábado, eu tive uma das maiores lições espirituais, que é a seguinte: está na hora de fazer. Está na hora de não mais ficarmos nos debates, mas de fazer. O fazer é dar a guinada na vida. Não adianta ir para os centros religiosos, para os centros de convivência e discutir textos e discutir aquilo, quando é você que tem que atuar. A guinada na vida tem que ser agora. E a guinada de cuidar do próximo. Quando se fala das viúvas e dos órfãos, não é assim no texto bíblico? Quem são as viúvas e os órfãos de hoje? Se não essas crianças que estão marginalizadas, que se não as vítimas de violência doméstica, que não o idoso. Então está na hora de nós, operadores do direito, e nós como membros da sociedade, de darmos essa guinada à nossa vida. Tá certo, então, realmente esse assunto é interessante e a gente poderia estender muito tempo ainda, mas o nosso tempo é curto. Eu quero muito agradecer a presença do doutor Cristiano, promotor de justiça. Doutor Cristiano, obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença, o tema é empolgante. Agora que eu estou acostumando assim com o debate, a gente já está terminando, infelizmente, né? Realmente é um pouco rápido. Quero agradecer também ao professor José Eduardo, obrigado pela presença aqui no Sociedade Questão de hoje. Eu que agradeço, e com figuras tão nobres fica tão fácil o debate. Ok, também a delegada, está aqui ao meu lado,
a doutora Adriana Ribeiro. Obrigado pela presença no Sociedade. Obrigada, e apesar de a gente ter chegado em cima da hora, mas delegacia não para, né? Vocês conhecem a gente lá, sabe que é verdade. É um tumulto, mas a Polícia Civil está aí à disposição e a gente está aqui para colaborar e para, quem sabe, aí a gente ter um futuro melhor. E o Sociedade em Questão volta daqui a pouco, não sai daí, porque no próximo bloco tem dupla sertaneja com o Vitor Hugo e também o Alessandro. Muito bem, para você ligado no Sociedade em Questão, de volta, Luzene. E antes de chamar música boa, o pessoal pode continuar ligando. Sim. Porque tem um prêmio todo especial, um celular da Samsung de 2 chips para você daqui a pouco. E agora, Luzene, quem canta pra gente? Vitor Hugo e Alessandro, nós estamos recebendo aqui. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Igualmente, obrigado. Você é o Alessandro e você é o Vitor Hugo, Isso. né? A gente agradece o convite, prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Faz tempo que estão juntos, cantando? Juntos a gente está já tem muito tempo, a gente é irmão, Demais, então... é irmão, né? Dura muito tempo. Desde que nasceram. Quem nasceu primeiro aqui? Por incrível que pareça, sou eu. Ele é do caminho. Se não fosse irmão, não parecia tanto, né? Detalhe, olha só, de um para o outro você já identifica que é irmão mesmo. De carreira já tem um tempinho também que a gente está na estrada aí, graças a Deus. São 11, quase 12 anos, né? Sempre com o estilo do sertanejo, porque agora está na moda, né? O sertanejo universitário. Sempre sertanejo, foi assim, quando até que a gente começou com um estilo diferente, né? Eu comprei o violão primeiro, aí incuti com rock, né? Veio Capital, veio Legião Urbana, aí depois ele começou e aí a gente tomou gosto pela música sertaneja e pra frente foi só sertanejo. Ah, sim. E agora essa onda de sertanejo gospel, de sertanejo universitário, de sertanejo num todo, né? Quer dizer, vocês acham que isso é válido? Vale a pena? É legal? Acho que sim. Acho que é por isso que o sertanejo dá tão bem, porque ele se encaixa em vários estilos, como né? a gente até teve uma turnê que a gente passou na Bahia, a gente deu uma entrevista numa rádio, aí o pessoal, mas os sertanejos estão falando que a rocha é deles. Mas falei, não, o sertanejo não é com a rocha dele. A diferença do sertanejo, em questão dos outros ritmos, está crescendo, é porque o sertanejo engloba vários ritmos. Né? Então está dando destaque, além em cenário nacional e internacional também. E agora tem até funk no meio. Tem tudo agora. Bem diferenciado, né? O Vitor Hugo e o Alessandro, olha aqui, eu vou mostrar para o pessoal que está em casa. Daniel, filma aqui para a gente aqui, por favor. Né, para você que está curtindo Sociedade em Questão agora, essa dupla sertaneja, né, que faz sucesso já por onde passa, é muito bom. Olha só, está na tua tela, Vitor Hugo e Alessandro. Deixar Acontecer. Por que Deixar Acontecer? A composição de vocês? É, música da gente. Olha só, vamos ouvir então, para começar já esse bloco de música para cima? Vamos com o carro-chefe. Procurei de todo jeito como te dizer, sem te assustar não quero te perder, pois falar de um amor que é tão forte assim, sem nem mesmo ter tocado em mim. Sei que palavras, poesias nunca foi meu forte, pra te dizer que tive muita sorte, é deixar fluir que o que tem que ser. Vai descobrir que eu amo você. Esse sorriso fácil que me alucina, esse seu jeito de sedutor, um olhar de menina. Minha felicidade está com você, é se entregar, deixar acontecer. Esse sorriso fácil que me alucina, esse seu jeito de sedutor, um olhar de menina. Minha felicidade está com você, é se entregar, deixar acontecer. Eu procurei de todo jeito como te dizer, sem te assustar não quero te perder, pois falar de um amor que é tão forte assim, sem nem mesmo ter tocado em mim. Sei que palavras, poesias nunca foi meu forte, pra te dizer que tive muita sorte, é deixar fluir que o que tem que ser. Vai descobrir que eu amo você. Esse sorriso fácil que me alucina, esse seu jeito de sedutor, um olhar de menina.
Minha felicidade está com você, é se entregar, deixar acontecer. Esse sorriso fácil que me alucina, esse seu jeito de ser todo um olhar de menina. Minha felicidade está com você, é se entregar, deixar acontecer. Esse sorriso fácil, esse seu jeito de ser todo um olhar de menina. Minha felicidade está com você, é se entregar, deixar acontecer. Que maravilha. Vitor Hugo e Alessandro para você aqui na Fonte TV, no Sociedade Questão, ao vivo. Além do sertanejo universitário, vocês cantam também o modão sertanejo conhecido? Canta modão, canta também. Eu vi aqui que o Vitor tem várias músicas, 1, 2, 3, 4, 5... São 11 músicas, né? 7, 8, 9 músicas são autorais. Só duas? Só duas que a gente não faz parcerias aí. São casados? Não, solteiro, ele também é solteiro, né? Então por isso que você escreveu essa música aqui, sim, Solteiro em Goiânia. Nunca. As meninas que estão assistindo geralmente perguntam, se não fala, Luzininha, se não pergunta, liga na produção. Vocês não estão perguntando se é solteiro. É solteiro ou Tem isso, casado? né? Tem que perguntar. Solteiros. Mas vocês são daqui de disponíveis ou Goiânia? estão namorando? Somos de Formosa. De Formosa. Namorando. Mas atualmente moramos em Goiânia. Meio assim. Enrolado? Digamos que são enrolados. Esse negócio de enrolado pra estar Solteiro em namorando, Goiânia. chega em casa, o pessoal tá assistindo, depois, né, o bicho pega. Tem pau, tem pedra, tem tudo guardado lá esperando. Meu Deus do céu. É a famosa conhecida Dona Encrenca, né? Agora diz pra gente, pessoa de Formosa, né, sair de Formosa e vir pra Goiânia. Por quê? É porque, assim, não é mal dizendo o interior, mas o interior é mais difícil para você se destacar, conseguir crescer, o espaço, né? O espaço. E assim, a gente tinha duas possibilidades, que era ir para Brasília, que era uma capital mais próxima, mas não tem tanto essa via do interior, mas a gente chegou à decisão que Goiânia, é concorrido? Mas se você tem o potencial, e você tem qualidade, tem música boa, então você tem que ir para onde acontece. E a gente resolveu vir para Goiânia e correr atrás do nosso futuro. E é verdade que está acontecendo? Quer dizer, Goiânia tem sido um cenário bom para a música mesmo, porque até recentemente as pessoas saíam de Goiânia e iam para São Paulo, né? Quer dizer, o eixo Rio-São Paulo. É o inverso? Vem para cá agora? De São Paulo vem para Goiânia, Hoje, que é onde as coisas estão realmente tá acontecendo aqui no mercado da música. Shows. Com o que se ganha mais dinheiro com a música? A gente tem músicas, como você falou, de composições da gente tem músicas que vai começando a ser gravada por artistas grandes da música sertaneja, artistas de Minas, daqui de Goiânia também. Então, pra gente é muito legal por causa disso, da interação com outros artistas, com os programas, com as casas, enfim, com tudo que Agora eu vou pedir para eles, Luzininha, um modão sertanejo, que por onde eles passam, para recordar, matar a saudade aqui. Bora. Anima a galera, o pessoal gosta e aplaude de pé. O que vocês vão cantar pra gente? Vamos Tião Carreiro, né? Tião Carreiro? Vamos curtir. Uma tradicional dele. O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. São coisas divinas do mundo que vem no segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Tem verso que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das
rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando interpreto a poesia, levando a alegria um dia a solidão. Cantando interpreto a poesia, levando a alegria um dia a solidão. Chora viola. O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo encantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Olha só, maravilha para você no Sociedade Questão ao vivo. Vitor Hugo e Alessandro, olha, o que acontece aqui nos bastidores para o pessoal de casa, a Luzeni, ela estava aqui do meu lado, eu vou contar. Pode contar. A Luzeni estava aqui já cantando junto com eles aqui, né? Verdade. Ninguém tá vendo, Só que mas o a gente microfone estava estava empolgado. cortado. Claro, né? A gente é emocionado com a música dessa. Essa aí chama Porta do Mundo, se não me Porta do engano. Mundo, É um clássico essa música sertaneja, né? Clássico. E olha só. E muito bem interpretada, né? Claro, Parabéns. parabéns. E olha só, antes da gente continuar esse bate-papo, e claro, eles vão continuar cantando pra gente, vai trazer mais um do repertório deles, uma quente que preparou uma daquelas bem bacana. A gente vai trazer agora o sorteio, né, Luzeni? É, vamos lá. Quem será que ganhou, hein? Olha, vamos saber agora, vai aparecer na tua tela, olha lá, valendo um celular de 2 chips da Samsung, para você que ligou e participou do Sociedade Questão. Tá girando o número de telefone preparado. Eu não liguei, podia ter ligado. Você não pode, viu? Você eu não não posso. pode. A produção não deixa você participar. É mesmo. Celular lindo, maravilhoso. Eu falo isso que eu já tentei. Brigaram comigo. Você não pode, não. Então tá, ué. Um prêmio bacana desse. Um lindo número de telefone, olha lá. DDD 62. Ah, é de Goiás. Ó, 9685, final 16. Olha lá. Maravilha. 9685, final 16, DDD 62. Acaba de ganhar um celular da Samsung maravilhoso. A produção vai entrar em contato com você, tá bom? E a gente continua aqui nos estúdios, Parabéns, né? né? Parabéns. Liga pra gente depois de novo, hein? Você queria concorrer, tá vendo? Queria, mas perdi, não deu. Não pode. É, não deu. O Vitor Hugo e o Alessandro está aqui com a gente nessa noite toda especial, abrilhantando ainda mais o Sociedade Questão. Já estamos quase em cima do horário, Luzeni. Eu quero pedir ao pessoal, né, agradecer a presença de vocês aqui e, claro, deixar o contato para show, para o pessoal que está em casa, né, toque aniversário, casamento, barzinho. Tudo? Debutante, casamento, velório. né? Chamou, tô lá para fazer a festa. Velório não, né, gente? Mas se o pessoal animar, nós Né? Vai que rola. Vai que rola, vai que dá certo, né? A gente que agradece aí, o contato para shows é só acessar o site, tá no ar, vitorhugoealessandro.com.br, né? Lá tem os contatos lá e quem quiser deixar Já mensagem. tá na tela lá, ó. É, Quer uma tá na colinha? tela, que bonitinho. Olha lá. Naquela colinha ali O pessoal também. gosta dessa colinha, viu, Luzeni? Olha lá. Isso, Você sempre quis fazer isso aqui, né, Luzeni? Olha lá. É. Olha lá o contato, Vitor Hugo e Alessandro, tá na tua tela, 62 8178 0690 e 3920 1595. Liga lá, pega um espacinho na agenda lá que vai ser sucesso por onde essa rapaziada passa, né? Isso aí, falar com o Júnior, com o Lucas aí, os meninos estão... Quem que é o Júnior? O Júnior é empresário que está aqui nos bastidores? Com a gente aí. Né, ele está aqui pulando aqui. Fala o telefone, não falar o telefone, meu Deus do céu.
Nós queremos agradecer a sua presença aqui nessa noite espetacular, Vitor Hugo e Alessandro. Né, para você de casa, uma boa noite para você, Luzene. Boa noite, né? Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a você, espero estar aqui outras vezes também. Para mim foi realmente prazeroso estar no Sociedade em Questão hoje, para a gente debater tantos assuntos interessantes, né? Falamos com o prefeito Paulo Garcia, que agora é candidato à reeleição, e também sobre a questão do menor infrator, né? Quer dizer, da desestruturação, na verdade, da família que está levando, claro, a cada dia mais jovens ao mundo do crime. Muito obrigada, espero estar aqui outras vezes. Tá certo, e para você de casa, aquele forte abraço. Segunda-feira tem mais Sociedade em Questão e fica aqui na Rede Fonte. Termina aí com Vitor Hugo e Alessandro, ao vivo para você. Vamos de solteiro em Goiânia. Casar, pra que ficar amarrado com a mulherada toda solta do meu lado? Ainda bem que desse trem eu me descompliquei. A solteirice eu adotei de vez. Esse tal de casamento só funciona em novela. Comigo não, já falei pra elas. Quer prender, quer amarrar, tô fora. Vaza, pega descendo, eu não te quero mais. Fica solteiro pra mim tanto faz. Vaza, pega descendo, eu não te quero mais. Fica solteiro em Goiânia é bom demais. Vaza, pega descendo, eu não te quero mais. Eu tô solteiro, pra mim tanto faz. Vaza, pega descendo, eu não te quero mais. Fica solteiro em Goiânia é bom demais. Rapaz, acho que concordaram com nós, hein? Casar, pra que ficar amarrado com a mulherada toda solta do meu lado? Ainda bem que desse trem eu me descompliquei. A solteirice eu adotei de vez. Esse tal de casamento só funciona em novela. Comigo não, já falei pra elas. Quer beber, quer amarrar,